A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, sim. Eu sou o pastor Heraldo. Gente, vamos então aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, irmãs, meus queridos acompanhantes aqui do nosso canal, nós vamos hoje para a lição de número 11, falar um pouquinho sobre essa história bem conhecida da dramática viagem a Roma, né? Paulo tinha uma promessa de Deus de que ele anunciasse o evangelho também aos romanos. Mas entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa existem caminhos que para nós vão ser muitas vezes dramáticos, né? Inclusive a revista vai trazer essa palavra, dramático. A dramática viagem de Paulo a Roma. Para cumprir-se uma promessa de Deus, Deus escolheu uma rota para ele, um caminho, uma trajetória, um jeito para ele chegar a Roma e pregar aos romanos. E nós vamos acompanhar durante essa lição de número 11. Vamos juntos aqui para o nosso texto de referência, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Um texto bem conhecido, onde Paulo está aqui reivindicando o seu ministério apostólico, onde ele vai ser questionado pelos irmãos de Corinto, e ele vai usar essas tribulações que ele passou, esses naufrágios, esses açoites, para testificar, né, que ele era de fato um anunciador do evangelho, estava disposto sim a sofrer pelo evangelho, e na descrição desses fatos ele vai citar essa história também do naufrágio. Olha o que diz o versículo 23 em diante, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda muito mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Olha, ele está dizendo aqui nesse texto que 3 vezes ele sofreu naufrágio, né? Nós vamos acompanhar um desses naufrágios que o texto bíblico também vai narrar para nós lá em Atos, né? Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo sabia que todas essas adversidades estavam contribuindo para o crescimento do evangelho, para a propagação do evangelho. Inclusive, um naufrágio vai levá-lo para o ponto de uma promessa que ele pregar em Roma, né? Então a gente não sabe, irmão, muitas vezes como Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida, a forma que ele vai trabalhar em nossa vida. Mas a gente tem que crer que Deus tem um controle de todas as coisas e a maneira que ele vai fazer cabe a ele decidir, né? O importante é que nós estejamos confiando sempre no Senhor e na sua provisão. E a introdução diz: o apóstolo Paulo segue cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e ministério. Ele vai em direção ao coração do Império Romano. Entretanto, ele encontra obstáculos que tentam atrapalhar seu percurso. Mais uma vez, Deus se mostra na vida do seu servo e este consegue aproveitar as oportunidades. Então, são oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes serão complicadas, mas são oportunidades. Paulo enxergava Deus em tudo, né? Ele conseguia ver uma oportunidade em tudo. Na prisão, uma oportunidade de pregar, na prisão, uma oportunidade dele escrever cartas, na prisão, uma oportunidade dele se relacionar mais com Deus. Ele está solto, é uma oportunidade dele fazer viagens, ele está solto, é uma oportunidade dele confirmar as igrejas. Em tudo, Paulo via uma oportunidade para pregar o evangelho, não é? O tópico de número 1 vai falar essencialmente sobre o naufrágio. Após sua apelação a César e os 2 anos presos em Cesareia por causa dos eventos em Jerusalém, Paulo e seus companheiros de viagem, Lucas e Aristarco, partem em direção a Roma, a fim de ser julgado pelo
imperador. Como Paulo havia apelado, né, a César, e essa era uma das vantagens de ser um cidadão romano, e Paulo era um cidadão romano também, ele faz esse apelo a César. E por fazer o apelo a César, ele não pôde ser solto, né? Ali nós vimos na lição passada que queriam soltar Paulo, mas como ele já tinha feito esse apelo a César, e era um direito dele, então ele tinha que ir para Roma para anunciar ali, para estar diante de César e poder fazer a sua defesa diante do imperador. É o que nós estamos vendo aqui, e nesse percurso, quando ele está sendo levado para Roma, é que nós vamos ver aqui essa história do naufrágio. 1.1 De Cesareia a bons portos. Paulo era prisioneiro do império e deveria ser enviado para Roma em custódia. Passaram por Sidom e em Mirra trocaram de embarcação. A navegação no Mediterrâneo era perigosíssima depois de setembro e no inverno era suspensa. Então nós estamos falando, irmãos, de um tempo em que embarcações naufragarem era comum. Então você vê uma história do Titanic, que naufragou e até hoje faz filme sobre ele. Por quê? Porque o Titanic era um navio imponente. Na época, a estrutura daquele navio não era para afundar, ele era um navio inafundável, né, digamos assim. Então o Titanic não foi feito para afundar, ele era uma embarcação muito forte, muito resistente. Mas aí houve aquela colisão com o iceberg, aquela coisa toda que vocês já conhecem a história do Titanic. Mas diferente dessas embarcações que nós estamos falando aqui, eram embarcações simples, feitas de madeira, com materiais que não eram tão resistentes a grandes tempestades. Então, as tempestades na época eram comuns, mais do que são hoje. No mar, então, nem se fala. Então, eles estão vivendo aqui um tempo em que provavelmente, de 10 embarcações, mais da metade sofriam naufrágio. Então, essas navegações, inclusive, tinha épocas do ano que eles evitavam fazer naquele período do ano, porque era mais perigoso ainda. E aí o texto fala aqui, depois de setembro, e no inverno era inclusive suspensa, porque aí era inavegável, né? Era intrafegável eles fazerem certos tipos de viagem, de navio, de barco, era impossível fazer isso. Tiveram dificuldades de navegar por causa do vento contrário, chegaram em bons portos depois do jejum. Paulo advertiu ao centurião quanto aos perigos que lhe aguardavam em seu trajeto. Entretanto, o centurião preferiu ouvir o piloto a Paulo mais tarde. O desinteresse em ouvir o conselho de Paulo levaria o militar a reconhecer a autoridade de moral e espiritual que estará sobre o apóstolo. E é bem, irmãos, a gente tem que olhar para esse texto e é bem compreensível que o piloto ali, o controlador do navio, não desse ouvido a Paulo, porque até então Paulo é só um preso. É um homem que está preso, está indo para Roma para ser julgado pelo imperador. Então, quem é que eu tenho que dar ouvido? A quem entende de navegação ali, as pessoas que estão envolvidas ali, ou Paulo, que é um prisioneiro, que a gente nem sabe se ele entende de navegação. Mas Paulo está falando pelo Espírito de Deus. Paulo está sendo guiado por Deus para dar essa orientação a eles. No primeiro momento, eles não vão dar ouvido ao que Paulo está falando, mas lá na frente, depois do naufrágio, eles vão começar a seguir as orientações de Paulo, porque através das orientações que Paulo recebeu do anjo do Senhor, Paulo vai passar para eles, para poupar a vida deles também, né? Que maravilha ter um homem de Deus ali naquela embarcação, né? No primeiro momento eles não deram ouvido, e é natural que não desse, mas depois eles vão perceber que Paulo tem de fato uma direção de Deus. 1.2 A tempestade no Mediterrâneo. Repentinamente o vento mudou de direção. Naquele período a navegação era realizada prioritariamente por remos. A vela era apenas o meio secundário de propulsão, o que dificultou a viagem. Outro elemento preocupante era se manter próximo à costa, pois não existia a bússola, tampouco o sextante para orientar a navegação. Eles perderam a esperança da salvação da embarcação, mas um anjo orientou Paulo sobre o naufrágio e assegurou que ninguém morreria. Em meio à tribulação e ao perigo não podemos nos desesperar, devemos permanecer confiantes. O crente fiel, assim como Paulo, inspira coragem e confiança.
Imagina, irmão, até o próprio Paulo está ali, nessa embarcação, ele tem uma promessa de Deus de pregar em Roma, e aparece a ele um anjo dizendo para ele: Paulo, fique tranquilo, convém que você vá a Roma, você vai chegar lá, vai dar tudo certo. E olha, eu te digo mais, avisa para a tripulação, para eles não se desesperar, que não vai morrer ninguém, só que eles têm que ficar na embarcação, eles não podem se desesperar e se jogar aí no mar. Paulo vai usar essa orientação, vai orientar os tripulantes ali, vai orientar o piloto e vai dar tudo certo para eles, né? E graças à orientação que Deus está dando aqui a Paulo, todas aquelas almas serão preservadas. Tópico de número 2, de Malta para Roma. Próximo à praia, o navio encalhou em um banco de areia, de tal forma que, ao ser açoitado pelas ondas do mar, começou a se partir ao meio. Os soldados, com medo de fuga dos prisioneiros, queriam matar todos, mas o centurião, por causa de Paulo, não permitiu. 2.1, apóstolo na ilha. Com a destruição total do navio, os náufragos se seguraram nos pedaços de tábuas e chegaram em segurança em terra firme, cumprindo-se assim o que Paulo tinha recebido de orientação e passou para eles, né? Vocês não desesperem, porque nenhuma pessoa, nenhuma vida vai se perder. Podemos observar que foi por intermédio da vida de Paulo que um centurião poupou a vida de todos os prisioneiros. A presença de um justo em meio a uma multidão de ímpios serve como proteção e anúncio de salvação para os perdidos. Era comum aqui, e não ia fugir a regra aqui, que com um naufrágio desse, os prisioneiros tentassem fuga. Mas com a presença de Paulo, o centurião, para preservar Paulo e não matá-lo, porque para não haver fuga em massa dos prisioneiros, eles teriam que matá-los, né? Como é que eles iriam conseguir controlar aqueles presos? Eles tinham que matá-los para poder preservar até a própria vida dos próprios seguranças, ou dos centuriões, ou dos soldados romanos. Mas em vista que Paulo está no meio desses prisioneiros, e para preservar Paulo, eles preservam a vida de todos aqueles homens. Que maravilha, né? Que história mais linda é essa que nós vamos acompanhando aqui do apóstolo Paulo. Algumas vezes Deus permite ou até mesmo nos envia a certos lugares para que com a nossa vida testemunhemos o poder de Deus e preguemos o evangelho. Deus deseja que todos sejam salvos. 2.2, Paulo e o pai de Públio. Eles chegaram à ilha de Malta e foram recebidos pelos navios, os quais fizeram uma fogueira para aquecer, por não falarem o grego ou latim, e eram chamados de bárbaros. Paulo se encontra com o governador da cidade Públio e cura seu pai de febre e desinteria, de forma que outros enfermos são levados até ele para receberem a cura. A salvação e a cura chegam até os mais necessitados por meio dos escolhidos de Deus. Podemos ver na passagem o poder da oração e da imposição de mãos, que tais práticas não estejam ausentes em nosso meio. Maravilha, né? A gente tem aberto mão da oração com imposição de mãos, oração por enfermos, até mesmo nos nossos cultos, irmão. E Paulo entendia a importância disso, de maneira que ele orava pelas pessoas, impunha as mãos, as pessoas eram curadas, eles traziam mais pessoas, as pessoas eram curadas, eles traziam mais pessoas, e as pessoas eram curadas, mesmo no lugar inapropriado para culto, né? E a gente nem mesmo no nosso culto de libertação, a gente faz culto de libertação, a gente faz culto de oração e não ora pelos enfermos, e não ora pelas pessoas. As pessoas falam assim, olha, ora por mim que eu vou fazer um exame amanhã. Aí a gente falou, vamos orar para que a pessoa faça o exame e dê tudo certo. A pessoa vai fazer o exame, irmão, mas a gente deve orar por elas antes. Vem cá, meu irmão. Você vai fazer o exame, mas nós vamos orar aqui. E se Deus quiser, se Deus prover uma cura para o irmão agora, amanhã você vai fazer o exame e o médico vai dizer que está tudo certo com você. Você vai fazer por precaução, mas nós vamos orar aqui por você. Mas a gente parou, né, irmão? Devido, graças a Deus, a medicina está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas nós não devemos deixar de orar pelos nossos enfermos, orar pelos irmãos, porque Deus continua curando da mesma forma que curava aqui nesse tempo do apóstolo Paulo. Tópico de número 3, preso em casa. Paulo e seus companheiros permaneceram 3 meses na ilha de Malta após o naufrágio e seguiram para Roma. 3.1, preso, mas livre para pregar.
Em Roma, foi permitido ao apóstolo permanecer em prisão domiciliar, possivelmente em uma casa alugada por ele mesmo. O revezamento entre os soldados da guarda permitiu que Paulo continuasse a pregar o evangelho aos soldados romanos. De acordo com Cairns, uma das formas de expansão do cristianismo primitivo foi através da conversão de soldados romanos que, devido às suas movimentações pelas províncias do império, levavam a mensagem do evangelho às regiões onde eram designados. O apóstolo se encontrava limitado, mas a palavra de Deus não encontra barreiras, pois ela cumpre os seus propósitos. Olha que história mais maravilhosa. Paulo está preso, ele está amarrado a um soldado. Era costume da época, né, para o prisioneiro não fugir. Um soldado ficava ali de sentinela, amarrado ao preso. E Paulo ali aproveitou aquela oportunidade. Toda vez que era revezado, ele colocava um novo soldado para cuidar de Paulo. Paulo, toma-lhe evangelho. Essa pessoa voltava para sua casa e levava essa mensagem. Muitas vezes ele não acreditava, não é que ele se convertia de imediato, mas ele ficava com aquela pulga atrás da orelha. Rapaz, hoje no meu plantão, hoje eu fiquei com um tal de apóstolo Paulo, tal de cristão aí. Ele começou a me falar de um Jesus, um negócio assim esquisito. No meu próximo plantão eu vou falar com ele. Eu vou, de novo, ver esse apóstolo. Então, até mesmo as prisões de Paulo, a gente vai encontrar isso aqui. Eu quero te recomendar a leitura do livro, se você não leu ainda, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Esse período da prisão dele, do naufrágio, a prisão e o período que ele passou com esses soldados ali, esse livro, através disso, dos historiadores, de pesquisadores, fizeram uma narração, uma narrativa bem montada desse período também do apóstolo Paulo. Você pode acompanhar nesse livro, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Está aqui no nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Telegram. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, você vai entrar aqui na descrição do vídeo. No link tem um convite, você acessa lá, vai direto para o grupo. Você vai lá em arquivos e vai encontrar esse livro, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. E aí uma das coisas que o livro conta é que o apóstolo ele escreveu, por exemplo, aos Efésios, capítulo de número 6, e ele vai falar sobre as armaduras de Deus. Então, possivelmente, Paulo está preso ali, amarrado àquele soldado, olhando para aquele soldado, conversando com ele, e ali, de repente, vem uma iluminação. O Espírito Santo vai falar para ele: olha, tá vendo essa espada? Pois é. Tá vendo esse escudo? Olha aí, ó. Tá vendo esses coturnos dele, essas sandálias dele? Legal. Tá vendo o capacete dele? Tá vendo o peitoral dele, a proteção para o coração aqui? Beleza, legal. Vou escrever. Pegou pena, pegou os materiais que ele tinha, os pergaminhos, e vamos escrever aqui. Ó. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai o capacete da salvação. Olha o capacete fala da salvação. O escudo da fé. A espada do Espírito. Olha que maravilha. Esses homens lutam uns contra os outros. Mas a nossa luta não é uns contra os outros. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Que maravilha, né? O Espírito Santo pegando aquele momento de aprisionamento, dando a inspiração, e Paulo deixando um texto clássico, né, de Efésios 6, a partir do versículo 10, que vai falar sobre a armadura de um soldado cristão, ele fazendo essa comparação com o soldado romano da época, né? Que maravilha. Eu recomendo essa leitura, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, né? E aqui nós vamos agora para o 3.2, oportunidades para a evangelização. É impressionante a capacidade que o apóstolo Paulo tinha de aproveitar as oportunidades. Era notória a sua segurança em Deus e seu dissentimento de propósito e vocação. Paulo cantou e entoou louvores a Deus quando estava no cárcere em Filipos, e ele pregou a mensagem do evangelho diante de duas grandes autoridades, Pórcio Festo e Agripa, e permaneceu confiante e sereno, mesmo sabendo que sua embarcação estava prestes a naufragar. Seu senso de urgência na proclamação do Evangelho
é no mínimo contagiante. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo enxergava, como eu já disse, em todas as questões, por mais adversa e absurda que seja, é uma oportunidade da gente pregar o Evangelho, né? É uma oportunidade que se abre. E a gente só vai ver essas oportunidades quando a gente está caminhando, né, irmãos? Na caminhada. Quem está parado, quem está recuado, quem retrocedeu não vai encontrar isso, mas quem avançar. As pessoas geralmente têm muitos testemunhos para contar quando a gente vai para a rua, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai para o meio do povão. Há um testemunho muito bonito aqui que nós temos sempre contado na nossa igreja, que havia aqui um ponto aqui na nossa cidade que era o carnaval acontecia aqui perto, né? Aí a gente foi evangelizar lá no meio daquele povão, foi falar de Jesus. E ali no meio daquele povo a gente apartou uma briga. Os caras começaram a se atracar, a gente entrou no meio. Gente, para com isso, para com isso. E a gente viu que uma das partes lá, ele ia ser perseguido, os caras iam pegar ele. E a gente fez o quê? Apartou aquele homem e falou assim, moço, vamos para casa. Você mora aqui perto? Ele, não, eu moro aqui perto. Me ajudem aí para casa, os caras lá acho que vão querer me pegar. Aí uma parte dos irmãos ficou lá com aquela turma lá, dos que era contra ele, falou, não, deixa ele quieto, ele tá bêbado, não vamos fazer isso não. Aí a gente levou essa pessoa para casa dele. Quando a gente levou a pessoa para casa dele, a família dele recebeu ele lá, agradeceu a gente. E o que aconteceu? No domingo, no outro dia, isso foi um sábado, no domingo, eles estavam lá na nossa igreja, visitando a nossa igreja. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Então é no caminho, irmãos, é indo que a gente vai encontrar essas questões, uma adversidade, uma dificuldade, se aparta uma briga, ganha uma pessoa para Jesus, ganha a família dele para Jesus e vira aquela coisa errada toda. E nesse mesmo evento, eu me lembro até hoje, isso é muito edificante esse testemunho. A gente voltou para a nossa igreja, evangelizamos ali o resto da noite, entregamos muitos folhetos, aí voltamos para a igreja para fazer ali um agradecimento, uma oração final. Nessa oração final eu falei assim, gente, vamos orar com fé aqui uns minutos, pedindo a Deus para que esse evento não aconteça mais na nossa cidade. Vocês creem nisso? E falei para eles, olha, nós vamos orar com fé que no próximo ano esse carnaval não vai acontecer aqui na nossa cidade. Ele vai sair daqui da nossa cidade, nós temos que declarar isso. E a gente orou ali por volta de 15 minutos, mais ou menos, com aquela autoridade, com aquela fome mesmo assim de justiça. Acredite você ou não, irmão, acredite você ou não, no ano seguinte, durante o transcurso desse carnaval até o próximo, houve uma votação entre as escolas de samba e elas decidiram não fazer mais aqui na nossa cidade, porque causava muito transtorno de locomoção para elas. E elas voltaram aqui para a Central, lá para Brasília, lá para o centro de Brasília, e elas decidiram voltar lá para Brasília e deixaram aqui a nossa cidade. Que maravilha, né? E aí a gente conta esse testemunho até hoje, né, irmãos? De que, graças a Deus, e no lugar onde era esse carnaval, hoje é uma UPA, né? Uma unidade de saúde que foi implantada lá no local, para que nunca mais voltasse para cá esse negócio. Aí a gente orou, Deus tirou, e Deus não só tirou, como trouxe também uma UPA, né? Permitiu uma unidade de saúde onde era feito o carnaval aqui na nossa cidade. E é nesse movimento de ir às ruas, de ir para as pessoas, de ir para as praças, é que a gente vai ter essas experiências com Deus, irmãos. E principalmente a nossa juventude. Na época eu era jovem, solteiro. Olha só que experiências maravilhosas a gente pode ter com a nossa juventude, mas a gente precisa lançá-los para a seara, né? Paulo teve tantas experiências, mas por quê? Porque ele estava na praça, ele estava nas ruas, ele estava nas embarcações, ele estava junto, ele estava preso, mas estava falando. E nesse momento Deus vai dando experiências e vai se revelando aos seus servos. Glórias a Deus. E a conclusão diz: a confiança em Deus em meio às adversidades é o que caracteriza o cristão maduro em relação ao neófito, né? Então a gente que já tem uma certa experiência, a gente não se abala ou não deveria se abalar mais com qualquer circunstância. A gente se abala porque é ser humano, mas não é com qualquer coisinha que abala a gente, mano. Não é porque alguém falou mal de mim, alguém me criticou. Isso aí isso é para novo convertido, irmão.
Agora a gente está falando de coisas maiores, de pancadas maiores. A gente está preparado para adversidades grandiosas. Alguém falou mal de você, uma pessoa não te cumprimentou, o pastor não te deu o cargo que você queria. Isso é coisa para novo na fé, irmão. Você já é experimentado na fé, né? A fé e o propósito da missão levava Paulo a manter o foco, levar as boas novas a todas as pessoas. Então esse deve também ser o nosso foco, a nossa meta, a nossa missão, levar a mensagem a todos os que precisam. E aí no meio desse levar essa mensagem, a gente vai ser apresentado às adversidades, mas também o anjo do Senhor vai se revelar a nós e aí a gente vai ter mais experiências para contar, né? Você que é novo aqui no nosso canal, eu deixo aqui na descrição do vídeo aqui o link para você adentrar no nosso grupo do Telegram e fazer parte da nossa família ali no Telegram também. Ali é uma forma de você encontrar todos os subsídios que a gente consegue encontrar. Revista em PDF, essa lição de número 11 vai estar lá em Word. Você vai estar também com essa lição aqui em PowerPoint, se você quiser também usar e fazer as alterações que julgar necessário. Você vai encontrar lá esse livro que eu recomendo demais a leitura dele, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Faça a leitura desse livro, você vai aprender muito, você vai, nossa, ficar apaixonado, né, pelas histórias de Atos dos Apóstolos, pelas cartas de Paulo, porque ele faz uma conexão entre Atos e as cartas de uma maneira fascinante, que a leitura do livro fica rápida e muito gratificante de fazê-la, tá? Deus abençoe a sua vida. Se você é novo no nosso canal e não se inscreveu, eu peço aqui a sua força para o nosso crescimento. Se inscreve no nosso canal. Para você não custa nada, mas para nós custa muito, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa sempre um gostei aí para o YouTube engajar os nossos vídeos e mandá-los para mais alunos, para mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal. É uma forma de você nos ajudar e a gente está aqui para te ajudar também, para que a nossa querida EBD sempre continue crescendo e transformando vidas e transformando os nossos alunos. A você, professor, a você, aluno, eu deixo aqui o meu agradecimento por ter acompanhado a gente até aqui. Deus te abençoe, tenha bons estudos e até a próxima EBD em Foco. Deus abençoe.